Olá, me chamo Yasmin e sejam bem-vindos ao Pode Trabalhar, um podcast que educa conversando e rindo. No episódio de hoje, eu estou com convidadas muito especiais e vai ser com elas que iremos debater o assunto de hoje, que é o poder da evolução tecnológica com as profissões. Como é algo que fala de passado, presente e também do futuro, eu trouxe 4 convidadas. A Lauren, que trabalhou como sapataria e até hoje tem seu negócio funcionando. A Júlia, uma bibliotecária e arquivista. Cauane, nossa programadora digital formada em TI. E o sucesso do momento, a digital influencer e youtuber Vitória Rich. Bom, gurias, a gente sabe que com pouco tempo que passou, muita coisa mudou. Vamos começar falando das profissões que são muito difíceis de se ver por aí hoje em dia. Bom, assim como a Lauren, eu acho que muitas vão se identificar com esses tópicos. Eu comecei a trabalhar desde muito jovem, em 1980, e eu decidi que queria ser arquivista por causa que eu amava organizar tudo que eu via pela frente, e também porque tinha bastante vagas na profissão na época. Mas eu não tinha muita noção que precisava fazer faculdade, achava que só fazer alguma entrevista já era o suficiente para começar a exercer. Mas acontece que eu estudei bastante e, aproveitando que eu estava animada, resolvi começar a trabalhar em uma biblioteca que tinha lá na região para me ajudar financeiramente. Nossa, eu lembro que quando eu era menor, eu adorava ir pra biblioteca, ler aqueles livros de enigmas e de decifrar, que existe muita paciência. Meu sonho era ter uma biblioteca só pra mim, só pra ficar o dia inteiro decifrando. Então, lá na biblioteca que eu trabalhava era meio diferente, porque a gente não tinha livros para se divertir, era mais enciclopédias, arquivos importantes, livro para estudos, inclusive tinha um bom movimento de estudantes lá na biblioteca, que faz até sentido por causa da criação do bibliotecário, que foi lá pelo século XIII, XV, que a gente servia como organizadores. E a profissão mesmo só foi ser confirmada na época do Renascimento. Nossa, é até estranho ver que os estudantes iam para a biblioteca e pegavam enciclopédias para estudar. Eu, graças a Deus, nasci na época das tecnologias, pois se tivesse que lidar com esses livros gigantes e não ter Google, eu desistiria de estudar. Isso foi uma coisa que eu fui percebendo e que infelizmente foi me afetando bastante financeiramente, pois lá pelos anos 2000 as tecnologias já começaram a ficar famosas e não tinha tantos jovens frequentando as bibliotecas para estudar, conversar, se encontrar e essas coisas. Meu emprego de arquivista, ele meio que continuou intacto naquela época, pois a tecnologia não era tão avançada, mas foi questão de 5 a 10 anos para a internet tomar o mesmo lugar nas prateleiras e organizar o que as pessoas procuravam e os arquivos que eu cuidava também. Nossa, eu não consigo nem imaginar como deve ter sido difícil, não só no meio financeiro para ti, mas também dava para perceber que tu gostava muito de exercer essa profissão. Mas me fala uma coisa, tu não ficava cansada de trabalhar tanto com aqueles arquivos, ficar levando coisa pesada o tempo todo, caminhar para lá e para cá, também na biblioteca ficar procurando livro, era praticamente uma atividade física, não? Nossa, sim, tinha dias que meus braços quase caíam de tanto pegar e levantar a caixa, livro, levar tudo de um lado para o outro. Eu quase desenvolvi uma hérnia de disco nesses anos. Mas ainda bem que eu percebia isso antes, senão minha coluna já estaria chorando agora. Nossa, eu já não tive essa sorte. Como eu sempre fui uma pessoa que trabalhava de maneira autônoma, eu não podia parar muito para descansar. Que nem quando os egípcios começaram a trabalhar e criaram o trabalho de sapateiro para proteger os pés dos trabalhos severos. Mas eu adorava o que eu fazia. A sapataria foi uma coisa que eu também comecei desde pequenininha. Eu ajudava meus pais nos trabalhos mais simples e com o tempo eu peguei o gosto do que eu fazia. Eu decidi tocar os negócios dos meus pais na época de 1980, fazia muito sucesso. Eu lucrava muito. Pois lá, além de consertar os sapatos, eu aproveitava para engraxar, oferecer novos produtos que eu fabricava, e assim eu tocava a minha vida. Cara, eu acho impressionante o quanto a gente mudou comparado aos 20 anos atrás. Tipo, hoje em dia, se teu sapato ele estraga, tu vai jogar fora ele. Tu nem cogita em levar ele pro sapateiro. Também, se ele estiver muito sujo, tu faz tuas coisas lá rapidinho em casa, na máquina de lavar. Mas me diz, Lauren, como tu tá com os seus negócios hoje em dia? Na época, eu achei que eu tinha feito uma escolha super segura, pois eu achava que a gente ia evoluir tanto na nossa sociedade e que a minha profissão fosse esquecida. Porém, eu não me arrependo de ter escolhido o que eu escolhi. Essa profissão, graças a Deus, me rendeu um bom lucro que hoje em dia eu consigo me sustentar. Mas ela também me manteve conectada com os meus pais. Então, mesmo depois de vários calos nas mãos, muitas dores na coluna, por ficar tempo demais curvada, eu apenas agradeço que eu trabalhei com algo que eu amava. Sabe, tu falando isso de amar a profissão que tu exerce sempre me deixa muito pensativa.
Pois, querendo ou não, tu acaba escolhendo com que tu vai trabalhar, porque tu recebe muita influência das pessoas que ficam próximas de ti, da tua família. E tu acaba, querendo ou não, às vezes, seguindo num ramo que tu sempre debate com elas. Porque tu começa a admirar, tu começa a gostar. E faz com que realmente essa profissão que tu trabalha é o que te faz bem, que te conecta com essas pessoas. Também ajuda no quesito da saúde, porque se tu trabalhar com uma coisa que tu não gosta, tu acaba ficando com uma saúde física e mental ruim. A rotina, ela acaba ficando muito pesada, suga muitas energias. Se eu não trabalhasse hoje em dia com o que eu trabalho, que é entrevistando os outros, eu ficaria muito desanimada de fazer qualquer outra profissão e também, sabe, seguir muito a minha vida, porque eu ficaria chateada de não poder fazer uma coisa que eu gosto. Mas isso é uma coisa muito real. Antes de eu começar a trabalhar com a internet, eu fazia medicina veterinária. Eu sempre achei que essa era a profissão dos meus sonhos, mas acabou que quando eu comecei a cursar, eu percebi que amava os animais, mas eu não conseguia ver eles sofrendo sem sofrer com eles. Achei que com o tempo isso passaria e que era questão de adaptação. Mas acabou que eu criei uma ansiedade e também acabei desenvolvendo alergias por causa de ansiedade, que eu tinha em fazer plantões, ou apenas cuidar de algum bicho com medo de perder ele. Mas, Vitória, quando que tu decidiu que ia sair da veterinária? Desde que eu comecei a fazer faculdade, eu fazia uns mini vlogs para o meu canal, que na época tinha 1.000 inscritos. Sempre me senti confortável e acolhida com as poucas pessoas que me seguiam. Eram meus momentos de paz. Eu fiquei 5 semestres na faculdade de veterinária e quando eu decidi sair, eu estava com 500.000 de inscritos, pois tinha certeza que tinha nascido para isso e era uma coisa que daria certo. Que bom que deu certo, né? Graças a Deus, deu muito certo. Mas sempre falo que isso se deve à evolução e à dependência do ser humano em ver algo diferente, em estar conectado, saber das coisas. No início de tudo, eu era muito focada no YouTube. Mas em coisa de 5 anos, as mídias famosas e o lugar de estar informado e conectado virou o Instagram e o TikTok, pois são mais fáceis de acessar e são mais rápidos de se ver. Além de que não precisa fazer nenhuma faculdade, nem cursar nenhum curso para que algum vídeo seu nessas plataformas estourem do nada. Falando de TikTok, eu vi um vídeo nesses dias de uma menina dançando. E como eu trabalho muito na área da internet, eu queria saber a opinião de vocês em relação às plataformas digitais de hoje em dia. Podem ajudar na saúde física? Eu acho que é um assunto muito 880. Acho que depende muito de como a pessoa vai usar a plataforma, né? Eu já vi muitas pessoas que usam as mídias sociais para denegrir ou machucar as pessoas, ao invés de se divertir e incentivar. Pois é, o mundo da internet consegue ser bem tóxico, mas ela tem uma amiga minha que é focada em motivar e mostrar a vida no estilo saudável. Ela posta no Insta e no TikTok, mostrando os treinos delas, algumas receitinhas, como ficar motivado, técnicas de respiração para quando estiver ansioso e muito mais. Esse é um ponto muito interessante de comentar, porque na minha visão, hoje em dia, a internet ela pode ser um lugar ou que vai ser muito bom para alguém que consegue limitar o tempo de uso, debater e respeitar a opinião dos outros e também ser respeitosa com os outros, mas para as pessoas que ficam viciadas e presas no mesmo ciclo de se autodestruir e também tentar destruir e ofender os outros, ela pode ser horrível, pois além de estarem se machucando internamente, mentalmente, eles se machucam também fisicamente, porque eles ficam sedentários, não procuram ajuda e não se alimentam bem, e não têm uma motivação, porque eles ficam numa energia muito negativa. Mas vamos aproveitar que a gente está falando de internet, tecnologia e também de evolução e vamos falar com a nossa especialista de computação, a Cauane. Me explica como é que tu se meteu nesse mundo. Como eu tinha dito antes, eu amava muito tentar resolver enigmas aleatórios e como sempre eu vi computadores, todos aqueles códigos, placas, design com enigma para mim entender e resolver. Então, quando eu fui decidir o que eu queria cursar, eu resolvi ir para o mundo da tecnologia, principalmente na área de TI, que surgiu na década de 60 para o processamento de dados. Mas para trabalhar com isso precisa de faculdade, né? Não necessariamente. Eu fiz engenharia da computação e TI na URGS, pois realmente queria dar o meu máximo e aprender tudo que podia. Mas hoje em dia existem alguns cursos que podem ser de 1 semana a 1 ano de duração, que te ensinam básico até o avançado, dependendo muito do quão esperado tu está. Mas tu tinha noção de quão importante, de quanto tu ia faturar com esse emprego? Eu sempre me preocupei muito com o lado financeiro, mas também como a Yasmin disse, antes acredito que eu trabalhasse com outra coisa, eu não seria tão focada e motivada quanto eu sou hoje em dia. Obviamente, todo mundo tem seus altos e baixos, mas eu amo o que eu faço. Mas respondendo à pergunta, eu tinha noção de que mesmo já no início eu iria ter uma boa quantia financeira, por causa que o mundo atual é totalmente digital e tecnológico. A gente pode ver com a profissão da Júlia, onde os arquivos não são mais em prateleiras, mas sim em computadores, e os livros físicos foram trocados pelos digitais ou por pesquisas no Google. Aproveitando que a gente já tá falando de tudo, de curso de TI, de tecnologia, o que eles podem trazer para tua vida, a gente vai fazer uma breve pausa para um comercial, mas muita atenção nesse comercial que ele pode mudar a sua vida.
Have you ever thought that it's very important to know how to use computers nowadays? That's right, come and learn how to use computers with our information technology course, with which you can start working in the comfort of your home and earn a lot. To change your life, access our Instagram, New Technology, and change your life. Bem-vindos de volta! Agora a gente vai para um assunto que é muito de cada um. Gurias, que profissões vocês acham que vão parar de existir e que nunca vão sair do mercado de trabalho? Eu e Yasmin acho que uma profissão que nunca vai sair, além de todas que se relacionam à tecnologia, são as que envolvem pesquisas médicas, desenvolvimento de remédios, saúde. Eu tenho esse pensamento de que médicos e farmacêuticos nunca vão parar de existir no mercado, pois todo mundo fica doente e os médicos têm um jeito especial em tratar os pacientes, enquanto os farmacêuticos tentam achar curas e remédios para as doenças. Já uma profissão que eu acho que vai parar de existir e não vai demorar muito, infelizmente, são os professores, pois hoje em dia é muito difícil tu ver alguém dizendo que quer exercer essa profissão, também por causa dos baixos salários e a falta de investimentos na área da educação. Mas eu também acho que o foco do estudo vai se transformar em tecnologia, economia e futuro, e infelizmente não vai ser tantos profissionais qualificados para esses assuntos, e eles vão acabar sendo substituídos por videoaulas ou robôs. Ah, é verdade, Yasmin. Já eu acho que nunca vai parar de existir a psicologia, pois atualmente a saúde mental está bem valorizada e mostrando realmente a sua importância, diferente de antigamente. E eu acho que recepcionistas daqui a uns anos não vai precisar mais existir, pois a tecnologia pode substituir. E você, Vitória, o que você acha sobre esse assunto? Eu acho que uma profissão que vai deixar de existir vai ser caixa de supermercado, porque eu acho que os robôs vão substituir eles. E uma profissão que eu acho que nunca vai deixar de existir vai ser marketing digital, pois nosso mundo se baseia na tecnologia. E você, Cauane? Eu acho que nunca vai parar de existir a arquitetura, pois as pessoas sempre vão precisar de alguém para construir a sua residência. E eu acho que o telemarketing vai parar de existir, pois já tem robôs que falam com você quando a gente liga. E tu, Júlia? Eu acho que provavelmente os porteiros vão deixar de existir. Pra falar a verdade, eles já estão deixando aos poucos de existir, né? E já existem prédios que tu mesmo se autoriza e fala com uma máquina pra entrar. E imagina que os advogados vão continuar existindo por muito tempo. Sempre precisamos de alguém para intermediar as relações humanas e assim precisando de representantes jurídicos para garantir os nossos direitos. Está buscando um trabalho com um contrato formal que se pode hacer de la comunidad de su lugar? La empresa Eletromarketing está contratando pessoas com habilidade em tecnologia e marketing para realizar tarefas diárias e publicidades de nossa empresa. Se estás interessado, envie um correio eletrônico a eletromarketing.com. Então, esse foi o fim de mais um episódio. Muito obrigada, gurias, por terem comparecido aqui. De nada. Foi um prazer. E até a próxima. Beijos.